Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Muita alegria que nós voltamos ao IELAR. A honra de Jair é nossa, pelo convite que nos foi dado. Muito facilmente, observando o panorama humano, nós percebemos que o conhecimento intelectual precede o conhecimento moral. Mas o Livro dos Espíritos vai dizer que o conhecimento vai trazer, vai puxar o desenvolvimento moral com muito mais facilidade. Isso em função do nosso entendimento, da nossa consciência, também se desenvolver com o tempo. A maturidade consciencial, ela se dá à medida em que a gente experimenta a vida, à medida em que a gente passa por situações e por experiências. De forma que a gente pode observar, a gente pode ler, mas se a maturidade não estiver no mesmo nível, a gente ainda terá dificuldades de compreender determinadas situações, nuances e até mesmo leis naturais. Exemplo disso é a própria vida do Senhor Jesus aqui na Terra. Se nós observarmos os evangelhos, nós vamos encontrar Jesus mexendo em vários aspectos da nossa existência. Nós vamos ver Jesus mexendo com os elementos naturais do planeta, com as forças vivas da natureza. E a despeito de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, ele não conseguiu convencer todo mundo. Imaginemos uma pessoa, o Cristo, que ande sobre as águas. Não se tem notícia de um fato desse, em nenhuma época da humanidade. Imaginemos um ser que ao simples dizer, ele acalma as tempestades do mar e dos ventos. Uma simples palavra, um gesto. Nunca se viu isso na história da humanidade. Imaginemos ainda um ser que a partir de uns peixinhos ou de uns pães, multiplica-os aos milhares. Fato miraculoso, extraordinário. Nunca se viu isso na história da humanidade. E quando observamos então Jesus lidando com a enfermidade física daqueles que conviviam conosco, as coisas então são absolutamente espetaculares, porque Jesus vai curar todo tipo de enfermidade. E de toda forma. Jesus vai curar pelo toque das mãos, Jesus vai curar pela imposição das mãos, Jesus vai curar autorizando a cura, depositando a cura na fé da pessoa, Jesus vai curar sendo tocado com a sua simples presença. Fatos absolutamente miraculosos. Fora isso, Jesus ainda expulsa demônios, que são nada mais, nada menos do que espíritos com muita dificuldade de perdoar, que vêm em busca daqueles que um dia os fizeram sofrer. Jesus intercede nos processos obsessivos de subjugação e termina o conluio com a sua palavra. E algumas vezes, isso é muito interessante nós observarmos no Evangelho, algumas vezes Jesus é identificado pelos espíritos obsessores. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, que viesse nos atormentar antes da hora? Então, espíritos obsessores que perseguiam determinados encarnados eram capazes de identificar a grandeza moral de Jesus e obedecer irresistivelmente, dirá as questões 274 do Livro dos Espíritos, por conta da grandeza moral do Cristo. Mas de parte dos homens isso não acontecia de uma forma geral. As pessoas, mesmo vendo o que Jesus fazia, mesmo vendo aquilo que ele perpetrava com as suas ações, e imaginamos uma época muito complicada, onde não havia nenhum tipo de tratamento médico, nenhum tipo de remédio, nenhuma entidade como hospitais, farmácias, pronto-socorros, nada.
só curandeiros e ervas, e aparece um homem que cura qualquer coisa, de qualquer jeito. Muitas pessoas que viram isso, que presenciaram isso, não deram muita atenção a Jesus. Outros, mais simples às vezes, de conhecimento, de cultura, identificava-se com Jesus com muita facilidade. É a natureza da consciência humana, que precisa de alguns, entre aspas, toques, alguns empurrõezinhos, alguns incentivos para se desenvolver. Chama-nos a atenção uma passagem em que alguns fariseus se aproximam de Jesus e propõem a ele o seguinte: Mestre, se tu és mesmo aquele a quem estamos esperando, o Messias, dá-nos um sinal definitivo para que possamos crer que você é o que esperamos. Ora, a despeito de tudo aquilo que Jesus havia feito, eles ainda queriam um sinal definitivo. O que poderia Jesus fazer a mais para convencer aquelas pessoas de que ele era o enviado celeste, o Espírito que o Velho Testamento, os profetas cantaram ao longo dos séculos? Jesus toma da palavra e é textual. Esta geração incrédula e perversa, má, me pede um sinal. Mas essa geração não terá outro sinal senão o sinal de Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Que Jonas é esse? E que sinal Jesus está se referindo? A que sinal? Por que Jesus, ao lidar com aquelas pessoas incrédulas, fala de Jonas e de um sinal que Jonas porta para nós todos? Jonas é um personagem do Velho Testamento. Jesus cita muito o Velho Testamento durante o seu trabalho aqui na terra. E Jonas é um personagem do Velho Testamento. Existe um livro no Velho Testamento intitulado Livro de Jonas. É um dos menores livros de todo o Velho Testamento. Ele tem apenas 4 capítulos. E conta a história de Jonas. Foi escrito entre 400 e 500 anos antes de Jesus, dizem os estudiosos do livro sagrado. Mas esses mesmos estudiosos são unânimes em dizer que Jonas não existiu. Jonas não é um personagem real, é um personagem fictício. E por isso o livro é um livro sapiencial. É um livro que traz para nós possibilidades de aumentarmos a nossa experiência, o nosso entendimento de vida, a nossa sabedoria. Ou seja, é um livro para fazer a gente raciocinar, para a gente fazer pensar, para fazer a gente amadurecer o espírito através da lógica, do raciocínio. Aquele que a doutrina espírita, em lei do progresso, fala, a inteligência, o desenvolvimento intelectual vai arrastar o conhecimento moral, vai arrastar, fazer acontecer o desenvolvimento moral do ser humano. Gostaríamos de pedir licença aos queridos amigos para passarmos em revista rapidamente o livro de Jonas. Ele é muito curto, são só 4 capítulos, repetindo. Porque valerá a pena fazermos uma comparação de Jonas conosco mesmo. Aliás, o livro é para isso. E se Jesus, o governador espiritual da terra, hoje sabemos disso, cita Jonas, traz Jonas à baila e com o sinal que ele porta, é porque deve ter algo que nos seria útil. Jonas é um personagem que faz parte do povo escolhido de Deus, ou seja, ele é um judeu. Então, como judeu, ele conhece toda a lei e os profetas. Ele vive, segundo o seu entendimento, na prática da lei do Velho Testamento. Aparece então um dia na vida de Jonas, Deus, o Criador, o Senhor da vida, lhe dá diretamente uma ordem. Jonas, eu quero que você vá pregar a minha palavra na cidade de Nínive, a cidade pagã, porque tem chegado aos meus ouvidos as muitas iniquidades, as muitas perversidades que têm sido cometidas em Nínive. Antes de destruir Nínive, eu quero dar-lhes uma segunda oportunidade. Bom, esse é o primeiro ensinamento. Deus está sempre dando novas oportunidades para os que erram.
para aqueles que ainda não se comportam adequadamente. É como se raciocinássemos nos dias de hoje, todos os dias em que amanhecemos ainda encarnados, é uma nova oportunidade de renovação dos nossos espíritos, de desenvolvimento dos nossos espíritos. E Deus quer dar uma oportunidade aos pagãos, que não seguiam, evidentemente, as leis que Jonas seguia. Mas Jonas, como qualquer outro ser humano, ele é portador do livre-arbítrio, da possibilidade de escolher, de decidir. E Jonas, apesar de todo o seu conhecimento, e convenhamos, se Deus está pedindo algo para Jonas, é porque ele tem condições de fazer o serviço. Ele tem condições de executar a ordem que está lhe sendo dada, porque senão Deus não perderia tempo. Seria injusto e mal Deus fazer isso com uma pessoa que não tivesse competência. Então Jonas é uma pessoa competente. Mas Jonas, raciocinando em cima da ordem que Deus está lhe dando, ele opta por não ir pregar em Nínive. E a causa é muito simples. Nínive é uma cidade pagã. E a palavra de Deus é para o povo escolhido. É como se Jonas pensasse da seguinte forma: se eu for lá pregar em Nínive e eu conseguir reverter a situação, essas pessoas passarão a ter direito ao céu, ao paraíso que nós, povo escolhido, temos por direito. Então ele não queria repartir o céu, repartir o paraíso com quem quer que seja. Era uma questão de orgulho de raça, de egoísmo. Jonas não vai pregar em Nínive, pelo contrário, Jonas compra uma passagem num navio mercante e embarca para uma viagem, porque a lógica é muito simples. Se ele permanece junto com o povo escolhido, Deus vai estar sempre vendo ele, porque o povo sabe ou entende que Deus vive junto do povo escolhido. Então, se Deus permanece aqui com a gente, eu estou vendo ele, ele está me vendo, eu estou sentindo ele está me vendo, e ele vai me cobrar da ordem que ele me deu e que eu não fui executar. Então Jonas quer fugir por uns tempos, quem sabe mais para frente ele volta, Deus já se esqueceu da ordem, e ele continua tocando a vida dele. Então Jonas embarca num navio mercante, e logo na primeira noite em alto mar, uma tempestade imensa envolve o navio, a ponto de colocar em risco a embarcação toda, com toda a sua carga, com a sua tripulação, os seus marujos, enfim. O desespero se dá, e o livro tem uma frase muito interessante. Os marujos, diante daquela tempestade terrível, começam a indagar uns aos outros. O que será que fizemos para essa tempestade estar nos alcançando? O que fizemos? É mais ou menos como nos dias de hoje, quando nós falamos, o que será que fiz na outra vida para estar passando por isso? O que será que eu provoquei nas outras encarnações para estar sofrendo isso que estou sofrendo agora? Então o livro é muito atual. Fala há 2.500 anos aquilo que nós estamos falando ainda nos dias de hoje. Jonas está dormindo no fundo do porão. O capitão autoriza jogar cargas ao mar para melhorar a condição de flutuação do navio. Mas naquele corre-corre, Jonas é encontrado pelo capitão e o capitão o acorda e cobra dele um posicionamento. Jonas, você deveria estar pelo menos rezando, se não nos ajudando, rezando ao seu Deus, para que ele amenize essa tempestade. E Jonas então, em função da situação, abre o jogo, se entrega. Olha, essa tempestade é por minha culpa. Tudo isso que está acontecendo aqui é por conta de eu não ter cumprido com uma ordem divina, e ele na sua ira, porque no Velho Testamento Deus é um Deus cheio de ira, é um Deus punitivo, que castiga. Deus está castigando a mim e todos vocês que estamos aqui em volta, de forma que se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai passar, o navio vai embora são e salvo, com aquilo que restou da carga e com a vida de vocês. Ato contínuo, os marujos, o capitão, jogam Jonas ao mar. A tempestade passa, o navio vai embora e o Jonas agora flutua na noite escura no mar. Ora, a tendência natural das coisas é o progresso, é melhorar.
Mas para que o progresso se dê, às vezes é preciso um abalo moral, diz a própria doutrina espírita, ainda em lei de progresso. Então Jonas, que já vivia uma situação crítica com o navio, agora está numa situação muito mais crítica. Ele está solitário, flutuando no mar, numa noite escura. E as coisas deram uma pioradazinha, porque vem um grande peixe, imaginamos ser uma baleia, e o engole. Engolindo Jonas, ele se vê agora dentro do seu ventre, e as coisas então passam a ficar muito complicadas, porque se antes a solução poderia vir de determinadas pessoas que fariam o navio flutuar, agora ele está solitário no estômago da baleia. Bom, quando as coisas começam a ficar ruins para o nosso lado, a princípio a gente dá uma reclamada, a gente começa a acusar quem foi o responsável, e a gente acusa até mesmo Deus, cobra de Deus uma posição, mas no fim das contas a gente começa a rezar, a orar. Começa a se penitenciar e a orar. E foi o que aconteceu com Jonas. Ele começa a passar em revista, analisar tudo aquilo que aconteceu, desde a ordem que lhe foi dada, e Jonas percebe que ele poderia ter evitado todo aquele sofrimento, simplesmente tendo obedecido uma ordem que veio da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas agora é tarde, ele está dentro do ventre do peixe, e se não houver uma intervenção direta divina, ele não conseguirá sair daquela situação. Ora, passa a primeira noite e Deus não faz nada por ele. O primeiro dia, segunda noite, segundo dia, terceira noite e nada. Jonas está desesperado. E à medida em que a situação fica mais crítica e Jonas percebe a demora na solução, ele entra num processo cada vez mais profundo de conscientização do erro cometido. Nós somos assim. Quando Allan Kardec discute com os espíritos, a partir da questão 990, o arrependimento, os espíritos vão dizer que é, claro, uma condição absolutamente espiritual e envolve determinado processo de crescimento, então a gente passa por sentimentos de culpa, por remorso, para chegar ao arrependimento. Mas os espíritos nos explicam que o arrependimento verdadeiro só se dá no mundo dos espíritos quando nós já passamos pela vida física. Não dá mais tempo de voltar atrás e reformar todas as coisas. Aí Kardec pergunta para os espíritos, mas então, depois desse arrependimento no mundo dos espíritos, o que acontece? O espírito arrependido pede uma nova oportunidade, ou seja, uma nova encarnação para recomeçar de onde parou. Jonas é assim, ele está no ventre e pede muito, e chega um instante que ele está pedindo de coração e entendimento. É o terceiro dia. Nesse terceiro dia em que ele expõe toda a sua vulnerabilidade e a sua fragilidade espiritual, o grande peixe se aproxima da praia e ele, indigesto que era, é vomitado pelo peixe. E na praia, Jonas então toma uma decisão. Eu vou pregar em Nínive. Não há outra solução. Não é? A dor mostrou para ele que não há outra solução. A dificuldade mostrou para ele que ele precisa fazer determinadas coisas aqui na terra, que lhes são atribuições naturais. São tão naturais que Deus pediu isso a ele e pediu a ele porque ele tinha competência para isso. E Jonas vai em Nínive, passa 3 dias trabalhando e da sua pregação resulta que toda a população de Nínive aceita as novas regras, que são as regras da lei de Moisés, e muda de comportamento a ponto do próprio rei decretar determinadas leis para que as coisas se deem de um ou outro nível. Ou seja, Nínive está salva. Jonas está saindo da cidade, ainda contrariado com a ordem divina, porque ele entende que Deus errou, que Deus não devia pedir isso para ele, que o inferno é para os pagãos e o céu é para o povo escolhido. Enfim, ele está querendo legislar em cima da lei de amor, que é a lei de Deus. Aí ele encontra no caminho de retorno ao seu lar, ele encontra uma grande mamoneira, já é o finzinho do último capítulo. Jonas adormece na sombra aconchegante da mamoneira. Quando Jonas adormece, Deus aparece, diz o livro, e seca a mamoneira até a raiz. A mamoneira esturrica, não há mais sombras. E Jonas acorda com o sol causticante sobre sua cabeça. Ele olha a mamoneira seca e amaldiçoa a mamoneira. Amaldiçoa, que ela não presta nem para dar uma sombra para ele. E aí Deus aparece e conversa com Jonas, lhe dizendo que ele se importava tanto a ponto de amaldiçoar uma simples mamoneira,
E não queria ele que Deus cuidasse dos filhos dele de Nínive. Então Jonas tem valores materiais diferentes dos valores espirituais. Ele se condói com uma mamoneira que não lhe dá sombra e não se importa com o destino das pessoas que moram em Nínive, que são filhas de Deus. No Novo Testamento nós vamos encontrar que Deus não faz acepção de pessoas e não pode fazer mesmo, Ele é Pai de todos nós. Assim se encerra o livro de Jonas e nós então perguntaríamos, qual é o sinal de Jonas a que se refere Jesus? São vários. São vários. Primeiro sinal é que se nós não fizermos aquilo que é dever nosso, vai resultar em prejuízo, ou seja, tempestades. Isso está muito bem claro em O Livro dos Espíritos, quando na questão 642, Kardec recebe dos Espíritos a orientação de que nós somos responsáveis não só pelo mal que praticamos, mas também pelo mal que resulta do bem que nós não praticamos. Ou seja, todo o mal praticado quanto o bem que não é praticado, resultam em tempestade que envolve o nosso espírito, e como somos seres sociais que vivem com outras pessoas, tudo aquilo que nos acontece de bom ou de ruim, afetam em maior ou menor grau as pessoas que convivem conosco. É a tempestade que envolveu o navio. Jonas está lá dentro do navio, aquelas pessoas aceitaram conduzir Jonas, ou seja, há ali uma ligação e Jonas então transfere em parte toda a tempestade que ele é responsável para aqueles que convivem com ele. Então são vários sinais que vão se apresentando. Um outro sinal mais significativo é o sinal do arrependimento. É esse que discutimos aí em cima da orientação dos Espíritos em O Livro dos Espíritos. O arrependimento sempre chegará, porque é uma questão consciencial. Um outro sinal é quando Jonas toma a peito fazer o que precisa ser feito. Deus lhe concede uma nova oportunidade e Jonas, mesmo não acreditando na sua veracidade, mesmo não compreendendo, não entendendo, ele vai fazer. Nos dias de hoje, o ditado é muito simples: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Ainda faz parte da natureza humana isso. Nós necessitamos da dor e por isso ela é sagrada, porque ela nos induz ao progresso. Porém, o entendimento, o conhecimento a que estamos vivenciando nos dias de hoje, já nos fazem tomar decisões com muito mais profundidade e rapidez, se nós prestarmos atenção nisso. Então, nós todos precisamos perguntar para nós mesmos: quanto de Jonas eu sou? Ou quanto de Jonas há em mim? Diante das possibilidades que tenho na vida, diante dos talentos, segundo Jesus, que tenho para esta encarnação. É a esse propósito, dentre outros, que nós podemos discutir em cima da parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, Jesus está falando sobre isso. Aquilo que trazemos para a vida física, quando projetamos no mundo dos espíritos a nossa reencarnação futura. Quando nós vamos reencarnar, diziam os espíritos, nós o fazemos o planejamento olhando para o futuro, porque nós temos que viver a vida física para atingir a perfeição. Consequentemente, o objetivo maior da vida física é a perfeição, a busca pela perfeição, é o progresso. Necessariamente, nós temos que olhar para trás para corrigir o que foi feito. Então, nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para progredir. O sofrimento é uma consequência natural do grau de espiritualidade que nós portamos ainda e de necessidade que temos de viver no mundo de expiação e prova como o nosso. Como temos muitas coisas erradas no passado, é preciso corrigir isso paulatinamente. E o amor cobrirá uma multidão de pecados, dirá Pedro na sua primeira epístola universal. Ou seja, à medida em que a gente começa a fazer o que é certo, aquilo que é de nosso dever, nós começamos não só a acelerar o nosso progresso, mas também a apagar o mal praticado nas outras existências por uma lei de compensação. Jesus vai falar de 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um terceiro. E ele vai dizer com todas as letras: esses talentos foram distribuídos segundo a capacidade de cada um. Então, os talentos que o Navarro recebeu não são os mesmos talentos de Francisco Cândido Xavier, de Madre Teresa de Calcutá. Não. Os talentos que o Navarro recebeu são talentos necessários para aquilo que o Navarro
projetou para esta existência. De forma que cada um de nós sempre será cobrado de acordo com os talentos que recebeu no seu próprio planejamento reencarnatório, porque é o Espírito, segundo a questão 258 do Livro dos Espíritos, que planeja a sua própria existência. Quando, evidentemente, está consciente no mundo dos Espíritos. E ele é ajudado a isso. Jesus está sendo muito claro. Cada um de nós deverá prestar conta dos talentos que recebeu antes de reencarnar, em cima da produção durante uma vida aqui na Terra. Se nós utilizarmos bem os talentos, seremos chamados de benditos de meu Pai. Palavra da parábola. Se nós não utilizarmos os nossos talentos, nós seremos chamados de servo infiel. E aquele talento que tínhamos e que não foi utilizado será transferido para aquele que mais tem. Ou seja, aquele que já tem talentos e coloca esses talentos a serviço da lei maior, terá direito a novos talentos e novas oportunidades como um incentivo para crescer cada vez mais rapidamente. Aquele que não valorizou o seu talento, o talento que tinha, não voltará às suas mãos até que ele mostre competência, determinação, boa vontade. Ora, enquanto isso não acontece, é sofrimento, pranto e ranger de dentes, diz o Evangelho. Jesus anunciará ainda onde será o nosso campo de atuação com os talentos que temos na mão. O mesmo de Jonas. O próximo. Jonas está indo em Nínive não é para construir a cidade ou reformar casas ou o muro da cidade. Não, Jonas está indo lá para ajudar pessoas a encontrarem os seus caminhos. Da mesma forma, Jesus vai anunciar que grande é a seara e poucos são os trabalhadores aqui na terra. Ou seja, a população mundial à época de Jesus é estimada em cerca de 300 milhões de pessoas. Jesus já chamava essa seara de grande. Hoje nós somos mais de 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, ou em torno disso. A seara teve um crescimento exponencial. Significa dizer que hoje nós temos um campo de trabalho muito mais diverso e muito mais volumoso, muito mais robusto do que a época de Jesus. Talvez, raciocínio pessoal, Jesus estivesse falando que a seara é grande porque ele via a população dos dois ambientes, a dos encarnados e a dos desencarnados. Ele sabia que havia um contingente de espíritos vinculados ao planeta que precisariam aprender a lei de amor, ou seja, cada um fazer para o próximo aquilo que quer para si mesmo. Para isso recebemos talentos. Jesus está anunciando que nós precisamos utilizar dos valores que temos, das competências que temos, das características que temos em benefício do próximo. A área de atuação nossa é o próximo. Jesus estabelece isso de uma forma definitiva. Se antes, no Velho Testamento, a lei é amar a Deus sobre todas as coisas, com Jesus inserindo em nossas vidas o próximo, ele passa a dizer que a lei é amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo. Jesus desenvolve a lei. Então nós temos um trabalho todo específico que é trabalhar com a natureza humana. Alguns de nós, descontentes ou não compreendendo a natureza humana, fogem até mesmo da convivência social, achando que com isso haverá de eliminar determinados sofrimentos. Está-se tão somente postergando, quando não aumentando ainda mais. É necessária a vida social, dirá o Livro dos Espíritos, corroborando todas as informações embutidas no Evangelho de Jesus. A vida social está na natureza, questão 766 do Livro dos Espíritos, e nós recebemos os nossos diversos atributos para a vida de relação. Não há outra solução. A vida social é uma necessidade. Porque é na vida social que a gente vai aprender a solidariedade, é na vida social que a gente vai aprender a compreender os diversos estágios que a consciência humana se apresenta, é na vida social que a gente vai aprender a perdoar, desenvolver a paciência, a tolerância, a benevolência, o perdão. Enfim. Raciocinemos. Allan Kardec, na questão 622 do Livro dos Espíritos, propõe aos espíritos se o homem, o ser humano, sempre aqui na Terra teve a oportunidade de conhecer a lei de Deus. É como se ele perguntasse se Deus deu sempre a oportunidade do homem, para o homem conhecer a sua lei, ou seja, saber do que se trata, o que seguir. E os espíritos disseram que sim. Mas prestemos atenção na resposta dos espíritos.
Sim, em todas as épocas da humanidade, ou seja, sempre, o ser humano nunca esteve desamparado. Espíritos superiores encarnaram, a palavra é essa, não é reencarnaram. Espíritos superiores em todas as épocas da humanidade encarnaram para fazer a lei de Deus ser conhecida. Ora, se são espíritos superiores e vêm ao mundo físico, encarnam no mundo físico, sem ter necessidade, significa que é um movimento ou um valor natural daqueles que progridem. Porque se saem das regiões mais felizes, da qual nós nos encontramos, para vir até essa região de dor, nesse vale de lágrimas, alguma coisa os impulsiona. O que impulsiona esses espíritos a saírem das regiões mais felizes e virem às regiões infelizes, são a lei de amor, a lei de progresso, a lei de Deus, enfim. São Vicente de Paulo vai conversar sobre isso com Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, quando se discute caridade. E todos nós conhecemos essas questões. Quantos palestrantes, quantas vezes nós mesmos não deveremos ter falado isso aqui nessa tribuna. Kardec inicia o assunto questionando os espíritos, na questão 886, não é como os espíritos da codificação entendiam caridade, ou o que é que nós deveríamos entender por caridade na opinião dos espíritos superiores. Não, Kardec não quer saber deles o que eles entendem por caridade. Kardec quer saber o que é que Jesus entende por caridade. O governador espiritual. E os espíritos vão responder aquilo que todos nós sabemos. Para Jesus, caridade é benevolência para com todos, o que implica, quando ser bom inclusive nas questões materiais. Ou seja, na esmola material, na ajuda material, no socorro material. Mas ser bom de uma forma em geral. Indulgente com as perfeições alheias, porque todos nós que vivemos nesse mundo estamos abarrotados de defeitos. Estamos abarrotados de comportamentos inadequados em função do nosso nível de consciência. E por último, Jesus entende a caridade como o perdão das ofensas. Porque assim como imperfeito que sou, erro muito, tenho necessidade do perdão, tanto que Jesus ensina isso no Pai Nosso, nós temos necessidade também de perdoar as pessoas, porque elas também têm necessidade de receber o perdão. Discorre-se então em sequência as questões materiais, mas é lá na questão 888A que São Vicente de Paulo vai determinar para nós aquilo que é lei natural. O espírito, diz o grande benfeitor, esteja ele encarnado ou desencarnado, nunca deve se esquecer. Assim como acima dele tem os que o ajudam a progredir e o socorrem, tem ele a fazer o mesmo com aqueles que estão abaixo. Significa dizer que onde quer que nós nos encontremos, haverá espíritos encarnados ou desencarnados, muito mais desencarnados com certeza, nos induzindo, nos conduzindo, nos puxando para o progresso. Ao mesmo tempo, nós teremos essa obrigação a fazer aqueles que precisam de nós, porque em atraso significa em condições diferentes de nós outros. É obrigação natural, trabalharmos com o próximo, e isso só vai se dar na vida social. No século passado, dois expoentes da ciência do comportamento humano se posicionaram a respeito da interação moral entre as pessoas. Abraham Maslow, humanista, desenvolveu todo o seu trabalho buscando compreender a natureza humana, o seu sentido humano. Abraham Maslow vai criar a pirâmide, conhecida pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide que representa as necessidades humanas. E ele divide essa pirâmide em 5 faixas. Na primeira faixa, onde está a maioria da população mundial, diz ele, são aquelas pessoas que querem satisfazer tão somente as suas condições e suas necessidades físicas. Buscam naturalmente a satisfação física. Mas isso é natural para todos aqueles que estão aqui no mundo. Ocorre que a maioria só pensa nisso. Comer, beber, dormir, sexo. Mas à medida em que o espírito humano vai se desenvolvendo, diz Maslow, ele vai subindo a pirâmide até chegar no topo, onde está a autorrealização enquanto ser humano.
Ele cuidará das necessidades fisiológicas, mas ele também cuidará dos valores humanos, diz Maslow. E a coisa fica muito interessante quando Maslow diz que as pessoas que tendo possibilidade de agir para o bem, as pessoas que tendo possibilidade de progredir, as pessoas que têm possibilidade de permitir o progresso e não o fazem, essas pessoas são portadoras da síndrome de Jonas. Jonas do Velho Testamento. É uma pessoa que tem competências, mas não põe em prática aqui na terra. Então, para Maslow, comportamentos como o de Jonas passa a ser um comportamento doentio, psiquicamente falando. A pessoa tem todas as possibilidades, todas as ferramentas para fazer algo acontecer na sua vida e na vida da sociedade em que está inserido, e não faz. Síndrome de Jonas. Somos portadores da síndrome de Jonas? Sim, a gente ainda reluta muito para fazer o bem em todas as instâncias de nossas vidas. A gente ainda reluta para atender todos aqueles que precisam de nós. E principalmente aqueles com quem temos algumas diferenças. Escolhemos se vamos ou se não vamos, e quando vamos, de que forma vamos e quando vamos fazer. Isso ainda é um espectro, está dentro do espectro da síndrome de Jonas. Quando temos atributos, quando temos talentos, quando temos oportunidade e não aproveitamos. O segundo benfeitor na área da ciência comportamental humana é Alfred Adler. Também humanista, Adler passou a sua vida estudando a natureza humana, vivendo com a natureza humana, tratando da natureza humana. E Adler chega a uma conclusão estarrecedora, porque dá a impressão de ser tirada de mensagem dos espíritos da doutrina espírita. Adler, ao ver o sofrimento humano íntimo, ao ver a problemática humana que não se encontra consciencialmente, e consequentemente não se encontra no contexto da sociedade, ele diz que são as pessoas que não pensam no seu semelhante, as que carregam as maiores dificuldades diante da vida dentro de si. São essas pessoas que causam as maiores dores e problemas àqueles que convivem com elas, e é dentre essas pessoas que acontecem os maiores fracassos da natureza humana. Ora, Adler está dizendo, com uma clareza impressionante, como se fosse um espírito benfeitor que vive trazendo mensagens, enviando mensagens para os médiuns na Terra, de que enquanto nós não pensarmos no semelhante, nós não conseguiremos nos encontrar e termos saúde íntima. Haveremos de criar tempestades ao nosso redor e fracassarmos enquanto seres humanos. Simples assim. Então, não só o entendimento do Velho Testamento, não só o entendimento de Jesus e da doutrina espírita nos impulsiona a fazer o bem. A ciência já está falando isso, e as pesquisas modernas têm mostrado que as pessoas fraternas têm um nível de saúde melhor, têm uma qualidade de vida íntima melhor, são mais felizes. E a consequência disso, adoecem menos e vivem mais. Mas é a mensagem de Jesus, que vem pedir para nós todos fazermos para o próximo aquilo que queremos para nós mesmos. E a interação social é a verdadeira necessidade nossa. Não é à toa que Jesus vai dizer para nós nos reconciliarmos com o adversário enquanto estivermos a caminho com ele. Porque senão a gente volta a essa mesma situação um pouco mais à frente. E talvez essa situação esteja um pouquinho mais complicada. Então é instante de raciocinarmos a respeito e tomarmos a peito, como Jonas, fazer o que precisa ser feito. Porque os próprios resultados vão aliviar a nossa consciência. E quando a nossa consciência é aliviada, questão 922 do Livro dos Espíritos, a nossa percepção da felicidade na Terra será maior, naquilo que é possível ser feliz na Terra. Consequentemente, felicidade tem a ver com aquilo que fazemos para o próximo, aquilo que fazemos para a sociedade humana como um todo. Jesus
ainda vai dizer alguma coisa a mais. Jesus vai dizer para nós, na parábola dos trabalhadores da última hora, nos trabalhadores da vinha, que ao longo das etapas do desenvolvimento humano, nós temos sido chamados à prática da lei de amor, ao envolvimento do nosso espírito no mecanismo da lei de amor, das leis naturais. Então ele vai dizer que desde a primeira hora, ele está se referindo às 6 da manhã, que é a hora que começava o dia do povo escolhido. Mas para nós é quando nós estabelecemos um grau de consciência espiritual. Segundo André Luiz, isso se deu no Paleolítico Superior, há cerca de 40, 50 mil anos atrás. Ou seja, já temos um nível de entendimento em desenvolvimento há quase 50 mil anos. E relutamos ainda em colocar em prática, ou nos esforçarmos para colocar em prática, a lei de amor. Jesus está se referindo que de tempos em tempos, o convite chega para cada um de nós, e ele vai falar que vem na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, na 1/10 hora, que no caso é às 5 da tarde, porque o dia termina às 6. E que todos nós estamos sendo chamados constantemente para voltarmos os nossos olhos para a realidade das nossas vidas. E entendermos que é preciso fazer algo pelo próximo, a partir de nós mesmos. Há 2000 anos atrás, Jesus falava da parábola, na parábola, ele falava da última hora. Passado 2000 anos, poderíamos interpretar como estarmos vivendo agora, o último minuto, porque nós todos sabemos que estamos num processo de transição planetária, onde os espíritos que não se afinarem com o Evangelho de Jesus, que não entenderem a proposta e não exercerem uma pressão íntima para fazer as coisas acontecerem, esses espíritos serão levados para um outro mundo, em situação pior ainda do que a Terra, para ver se a dor os amolecem o coração e os pacifiquem intimamente. É nesse sentido que na bem-aventurança Jesus vai dizer que os mansos herdarão a terra. Os espíritos pacificados, os espíritos que buscarem a bondade, a indulgência, o perdão na prática, é que vão permanecer no mundo de regeneração, no qual estamos já no limiar. Lei natural, não há castigo, há apenas uma sintonia, e essa escolha está vinculada ao meu próprio livre-arbítrio. Eu posso escolher me sintonizar com este mundo que nós estamos vivendo agora, naquilo que ele tem de mais ruim, e consequentemente eu estou escolhendo ir para mundos inferiores. Também posso escolher fazer um esforço hercúleo, muitas vezes, para permanecer já com novos valores que já existem em determinadas regiões do nosso planeta, e às vezes muito perto de nós vemos pessoas que já têm esses valores, e aí eu farei parte daqueles que terão a possibilidade de ficar no mundo de regeneração. A letra do Evangelho de Jesus e toda a obra espírita é todo um chamamento e uma explicação para a gente compreender naturalmente qual é o nosso papel vivendo em sociedade, nunca nos esquecendo que a sociedade começa dentro de casa, no lar, na família, que é onde então nós temos mais necessidade de nos esforçarmos, e bem sabemos o quanto isso é difícil, para sermos bons, para sermos indulgentes, para perdoarmos aqueles que convivem conosco mais de perto. Estamos sendo chamados a um exercício de última hora. Aquele que perseverar vai conseguir, disse Jesus. É da nossa natureza então. Podereis fazer muito mais coisas do que eu tenho feito, se tiverdes fé. Ou seja, Jesus está falando que todas as possibilidades estão em nossas mãos. E não podemos perder esta oportunidade. Será o caso de nos envolvermos não somente também na nossa renovação dentro das fileiras da nossa família ou do nosso ambiente de trabalho profissional, onde estamos mais presentes na maior parte do nosso dia, mas também no mundo aí fora. Porque ao dizer que a seara é grande, Jesus está falando do mundo. O mundo está precisando de gente que toma a peito fazer o que precisa ser feito. Ora, nós nunca tivemos tantas oportunidades como temos agora de nos inserirmos na seara de Jesus produtivamente, através das milhares e milhares e milhares e milhares de entidades não governamentais que trabalham
para melhorar a dignidade humana, através do voluntariado. Mas enquanto eu estiver esperando que os políticos resolvam os problemas sociais, eu serei um Jonas. À medida em que eu esperar que esse ou aquele governante resolva o problema, eu serei um Jonas. À medida em que eu jogar nos ombros alheios a responsabilidade do caos social que nós estamos vivenciando ainda no planeta, eu serei um Jonas. Não, agora é a hora de ajudarmos Jesus a implantarmos definitivamente o trabalho na terra. E ele não pede que eu me transforme num Bezerra de Menezes, ou um Emmanuel, ou mesmo um Chico Xavier, para fazer o bem na terra. Não. Ele está pedindo para que eu, com todos os meus defeitos, com todas as minhas anomalias morais, que eu faça alguma coisa. Ainda uma vez, seria o caso então de perguntarmos, onde estamos sendo voluntários na seara humana para ajudar Jesus a implantar o Evangelho na terra? O brasileiro assiste cerca de 4 horas de televisão por dia, em média. Mas não arruma 1 hora por semana para trabalhar no bem numa entidade não governamental. Nós arrumamos tempo para tudo nessa vida, menos para nos engajarmos solidariamente no mecanismo de renovação social da humanidade. E queremos um mundo melhor, um mundo de regeneração. Dificilmente vai dar. É preciso rever os nossos conceitos e nos inserirmos nesse mecanismo. Ajudarmos Jesus a estabelecermos um mundo melhor na terra. Porque a partir de nós mesmos nós seremos vistos. Então, além de fazer, seremos exemplo, incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. Não seremos mais Jonas. Ocorre, e o livro dos Espíritos nos diz, que o egoísmo e o orgulho que estavam presentes em Jonas são os 2 maiores entraves para o nosso desenvolvimento moral na terra. Ocorre então que ao fazermos o bem, acontecerá fatalmente de não sermos reconhecidos, de não termos o bem que fizemos reconhecido, de não sermos, entre aspas, recompensados, valorizados por aquele esforço que dedicamos. E aí então muitos desanimam, por conta de não haver uma resposta positiva da sociedade que nos envolve e que está sendo objeto das nossas ações. Não devemos ter essa preocupação. Isso é orgulho de raça, isso é orgulho de crença, é orgulho pessoal e egoísmo. Jesus ainda tem uma palavra sobre isso. Passai à direita, benditos de meu Pai. Porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estive nu e me vestistes. Estive doente e foste me visitar, estive preso e foste me ver. Fui estrangeiro e me hospedastes. Passai à direita de meu Pai. E o contrário é verdadeiro. Passai à esquerda, malditos de meu Pai, quando fizeram tudo ao contrário. Senhor, quando foi que te fizemos isso? Ou não te fizemos? Quando fizeram a um desses meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que o fizestes. Jesus está garantindo que todo o bem que nós fizermos, não importa que tipo de retorno que aconteça, que haja, haverá uma compensação natural pela lei de Deus que ele, Jesus, representa na terra. Ele está garantindo o retorno para os nossos espíritos imortais, não para as convenções humanas segundo o nosso entendimento. E aí Jesus está dizendo para nós nos esforçarmos diuturnamente para sermos bons, independentemente da resposta do mundo. Com isso, nós estaremos nos sintonizando com o mecanismo natural de progresso, sendo instrumentos da divindade maior, em nome de Jesus, para que construamos um mundo de paz e de harmonia a partir de nós mesmos. Toda a mensagem de Jesus tem um objetivo: o nosso progresso moral. E ele não vai se dar pela contemplação. Ele não vai se dar o nosso progresso moral pelas mãos alheias. Ele só vai acontecer pelas nossas próprias mãos. Pensemos nisso, reflitamos nisso. Quantas lições nós temos, e às vezes muito perto de nós, quantas lições a doutrina espírita nos traz, que vem estudar o Evangelho de Jesus, lembrando-nos de tudo aquilo que ele disse, raciocinando em cima de tudo aquilo que ele diz.
Quando tomarmos a peito fazer o que precisa ser feito, uma nova realidade se abrirá à nossa frente, ao nosso entendimento. É só seguirmos Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.